Ser ou não ser, eis a questão. Eis a questão que o Espírito Santo quer que seja respondida nesta noite. Ser ou não ser? A Bíblia nos informa categoricamente que o Senhor não vê as pessoas como os seres humanos veem. Nós vemos isso lá em 1 Samuel 16, de que ao esperar pela resposta de Deus sobre quais dos filhos de Davi, quais dos filhos de Jessé era para ser o rei, que seria ungido no lugar do rei Saul, os pais e a própria narrativa bíblica mostra como as pessoas estavam procurando e esperando pelo primogênito, ou então se baseando nas aparências, e é ali que Deus nos traz esta verdade tremenda das Escrituras. Deus sopra no ouvido do profeta e diz: não se iluda com a sua aparência, porque eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê a pessoa como de fato ela é. Então a Bíblia vai nos mostrando como é impossível nós enganarmos a Deus. É plenamente possível, é absolutamente possível enganarmos a todos, mas não enganarmos a Deus. É possível enganar as pessoas, e por isso Jesus profetizou que haveriam falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, porque existe uma real possibilidade de que possamos falsificar o Evangelho, possamos falsificar criando uma aparência, criando dados ou apresentando dados reais, para por trás disso escondermos uma existência que não corresponde à realidade da fé. Assim como no Congresso Nacional Brasileiro é perfeitamente possível esconder ladrões, assassinos, corruptos de toda a espécie por trás de um terno Louis Vuitton, da mesma maneira é possível esconder por trás de toda uma roupagem evangélica, de uma roupagem religiosa, uma pessoa que na verdade não tem nada a ver com Deus. É possível, portanto, falsificar, é possível enganar as pessoas, mas é impossível enganar a Deus. Nesta palavra de Deus a Samuel, ele deixa claro que os homens podem ser enganados, Deus não. A Bíblia diz que todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Não há como fugir dos olhos de Deus, nos informa o salmista. Ele diz que se eu subir ao mais alto monte, lá o Senhor estará. Se ele descer ao mais profundo abismo, o Senhor lá estará. Não há como fugir do seu olhar, não há como fugir da sua presença, e o seu olhar penetra muito além das aparências, muito além daquilo que nós usamos para enganar as pessoas que estão ao nosso redor. A forma como nós enganamos é porque nós nos vestimos de feitos. Nós praticamos ações religiosas, nós adotamos mecanismos religiosos que então nos dão esta roupagem, nos dão essa aparência exterior de que nós temos um relacionamento com Deus. Nós passamos a usar um linguajar apropriado, nós passamos a rechear as nossas frases e posts no Facebook de versículos bíblicos, ainda que na verdade faça muito tempo que não leamos a Bíblia. Mas como é fácil hoje você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, um copiar, um colar e copiar, e copiar e colar no computador, e assim você consegue colocar ali versículos que você mesmo não os leu. É possível então passar a esta impressão de que somos crentes e de que está tudo bem. Em outras palavras, nós confiamos nos nossos feitos. E este é um grande problema, é um problema universal, que na linguagem bíblica significa que nós confiamos nas obras.
As obras nada mais são do que todas aquelas coisas que nós podemos fazer para Deus ou para as pessoas em nome de Deus. Isto é o que a Bíblia chama de obras. Mas a Bíblia deixa muito claro, sem equívoco, não tem que ser teólogo para entender isso. De maneira muito clara, a Bíblia especifica de que nós não somos salvos por obras, nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Ou seja, nossas atitudes, nossas ações, nossas práticas não são aquilo que nos fazem santos ou que nos garantem a salvação. A Bíblia é clara, enfática em dizer que nós somos salvos pela fé, não por obras, e ainda diz a razão. Não somos salvos pelo que fazemos, justamente para que a gente não possa se gloriar, para que nós não possamos nos orgulhar disto. Se pudéssemos ser salvos por obras, então haveriam algumas pessoas privilegiadas, pessoas mais ricas, por exemplo, poderiam fazer muito mais benfeitorias, poderiam fazer muito mais, trazer muito mais ajuda para muito mais pessoas, e assim estariam numa posição, numa colocação muito melhor na frente de muita gente. Mas como a salvação não é por obras, isso coloca todos no mesmo nível. A salvação é por fé, e todos têm a habilidade de crer, todos são passíveis de crer. A Bíblia diz claramente que nós não podemos confiar nas nossas obras. Este é um problema universal. Aonde quer que você pergunte para as pessoas, se elas acham que vão para o céu, a maioria, 90%, 95% vai dizer que sim, e a razão sempre será essa. Ele diz, é porque eu não mato, eu não roubo, eu não falo mal de ninguém. Então, em outras palavras, eles estão confiando que a razão da sua salvação é aquilo que eles fazem ou deixam de fazer, o bem que eles fazem ou o mal que eles deixam de fazer. Mas, na verdade, esse é um dos maiores equívocos que existe, é um dos sensos mais comuns da humanidade, mas é, ao mesmo tempo, um dos entendimentos mais equivocados. Nós não somos salvos por obras. Somos salvos por fé. A Bíblia diz claramente sobre isso em Gênesis 15, versículo 6, quando diz que Abraão creu em Deus, e isto, ou seja, a fé, a capacidade de crer, responder com fé a Deus, isto lhe foi imputado por justiça. Justiça é o contrário de impiedade. Eu tenho meditado muito sobre isso, de que nós temos um grave problema na língua portuguesa e no espanhol, porque não existe uma palavra em português que corresponda com precisão ao que a palavra justiça realmente significa na Bíblia. Em inglês é bem mais fácil, porque eles têm uma palavra específica para isso, righteousness. Em português existe ainda uma palavra muito antiga que se chama retidão, mas retidão é uma palavra que já caiu em desuso. A maioria das pessoas não tem muito noção do que retidão significa, mas é exatamente esse sentido de justiça que a Bíblia está dizendo. Significa quando você está com um status ok diante de Deus. É quando você está reto diante de Deus. Righteousness fala de estar direito, de estar correto. Então é isto que a Bíblia está dizendo sobre Abraão. Foi imputado sobre Abraão uma condição e um status aceito por Deus por conta da fé, não por conta do que ele fez. Mas é bom lembrar que fé é muito mais do que simplesmente uma declaração aonde a pessoa diga, eu creio. A fé, ela exige movimento. A fé, ela exige obras. Aqui está o problema. Nós não somos salvos por obras, mas sem obras, se nós dizemos que somos salvos e não temos obras, não fazemos coisas para Deus, isso pode ser, na verdade, o maior indício de que estamos enganados e que, na verdade, não somos salvos. A salvação não vem por obras, mas quem é salvo faz obras. É isto que a palavra de Deus nos ensina.
É exatamente por isso que a Bíblia diz que Abraão creu, e isso, crer em Deus, lhe foi imputado como justiça. Ora, o que é que Deus falou para Abraão para que ele cresce? Deus lhe fez um desafio, Deus lhe deu uma ordem. Ele disse: deixa a tua terra, deixa a tua parentela, a tua família, e confie em mim, e comece a andar comigo, para onde eu te guiar. Não vou te dizer para onde agora, você simplesmente vai seguindo. Pega ali a saída da cidade, vende todas as tuas coisas, pega a tua família, coloca os cacarecos que você pode levar em cima do lombo dos animais e começa a peregrinação. Para onde, Senhor? Deixa comigo. Quantos seriam capazes de crer em Deus desta maneira? E aqui é exatamente onde se manifesta a fé de Abraão. A fé de Abraão ele creu na proposta de Deus, de que Deus teria coisas grandes para ele, mas essa fé foi tão grande ao ponto dele tomar atitudes, e atitudes que não são nada fáceis. Ele foi capaz de se lançar nos braços de Deus, em outras palavras. Ele foi capaz de vender tudo o que ele possuía. Isto nos conecta com Abraão. Esse tipo de atitude continua sendo difícil até mesmo no dia de hoje. Nós temos a mesma dificuldade que Abraão enfrentou. Não pense que Abraão morava numa barraquinha que era fácil de desmontar. Não pense que ele era um beduíno, que tanto faz como tanto fez. Aonde ele estivesse, ele era nômade. Não, Abraão vivia em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus foi uma das primeiras metrópoles a serem construídas pela civilização. Em Ur dos Caldeus, eles possuíam casas com muitos dormitórios. Eles possuíam, inclusive, um sistema avançado de esgoto. Era uma cidade com todos os luxos e requintes que ela podia ter. E é exatamente nisso que Deus chama Abraão e diz: Abraão, me segue. Tenha fé em mim, me segue. E esta fé vai exigir que você abra mão da tua segurança, abra mão da sua casa, abra mão inclusive da sua família e me siga. Então, com isso nós queremos dizer que fé não é apenas um sentimento vazio, oco. A verdadeira fé, ela necessariamente vai fazer com que você produza algo, que você manifeste algo em direção a Deus. A Bíblia nos diz em Efésios 2:10 que Deus nos chamou para nós mesmos sermos obra dele. Deus nos chamou para sermos feitura dele. Em Efésios 2:10 nos diz isso. Portanto, a Bíblia está dizendo que o nosso primeiro chamado é sermos o que Deus quer que sejamos, e não fazermos o que Deus espera que façamos. A nossa primeira responsabilidade, o nosso primeiro chamado é em ser, não em fazer. Por isso que ser ou não ser, eis a questão para o cristão. Porque nós fomos feitos obra sua. Ou seja, o que Deus planejou e desejou que fôssemos, é isso que desejamos, é isso que precisamos ser. Porque ser, aos olhos de Deus, é muito mais importante do que fazer. Mas se você ser o que Ele planejou que você seja, então naturalmente você fará o que Deus deseja que você faça. Mas o que não se pode fazer é inverter este quadro e fazer como substituto de ser. Eu vou me envolver bastante com todas as coisas da igreja, eu vou praticar boas obras, eu vou dar ajuda aos pobres, eu vou fazer romarias, eu vou fazer campanhas na igreja, e isso irá demonstrar a minha fé, isso irá demonstrar quem eu sou. Não necessariamente. Porque, na verdade, lembre-se que nós podemos falsificar e viver uma ilusão de religião baseado naquilo que fazemos, enquanto que a verdadeira religião, ela se baseia naquilo que nós somos. Deus jamais espera que alguém que não é, faça alguma coisa que Deus espera. Fazer é sim sinônimo de legitimar alguma coisa.
Mas preste atenção, sempre que alguém que não é faz alguma coisa, este não ser faz com que o que ele faz seja ilegítimo. Deixa eu dar um exemplo. Qualquer companhia que resolva fazer um tênis Nike que não seja a Nike, por não ser a Nike, significa que, por mais perfeito que sejam os tênis que eles façam, aquele tênis Nike será um tênis falsificado. Porque como não é, pelo fato de não ser a companhia, mas estar fazendo o produto, o fazer faz com que o produto seja falsificado. Portanto, se a companhia não é a Nike ou uma companhia que seja autorizada pela Nike, todos os tênis que sejam produzidos ali serão, na verdade, falsificações. No reino de Deus funciona da mesmíssima maneira. Se nós não somos legitimamente aquilo que Deus espera que nós sejamos, o que nós fazemos é ilegítimo. O que nós fazemos é uma falsificação. É por isso que Deus não se impressiona com o nosso canto, com nossa oferta, com nossa pregação, com o tamanho de nossa congregação. Deus não se importa com estas coisas. Deus se importa que o nosso ser esteja em perfeita sintonia com a vontade dEle. Quer ver um exemplo disso? Jesus disse que se alguém vir trazer uma oferta para o Senhor, o que é uma oferta? Uma oferta é uma obra. Você está fazendo algo para Deus. Com a sua oferta, você está fazendo uma dedicação, você está fazendo uma consagração de algo para Deus, você está oferecendo algo para Deus. Mas Jesus disse que se o seu coração, ou seja, o seu ser, não estiver alinhado com a vontade de Deus, no momento de dar a oferta, o que Jesus disse para fazer? Dar a oferta de qualquer maneira, que Deus vai considerar o que você fez pelo meio da oferta? Deus disse não, deixa a oferta sobre o altar, vai primeiro consertar-se com o teu irmão, vai se arrumar com o teu irmão primeiro, e depois você venha e entregue a sua oferta. Com isso, Jesus está querendo dizer claramente para todos nós que o ser é mais importante para Deus do que o que fazer. Se eu entregar a oferta, se eu fizer algo para Deus, quando o meu ser não está de acordo com a vontade de Deus, Deus, na verdade, não aceita, porque aquilo será ilegítimo. É tão importante ser que você percebe que Jesus viveu 33 anos na terra, somente 33 anos. E dos 33 anos, somente os últimos 3 é que ele realmente começou o seu ministério. Ou seja, por 30 anos, a Bíblia não mostra Jesus fazendo absolutamente nada para Deus. A Bíblia não diz de Jesus fazer qualquer coisa, não diz que ele pregou, não diz que ele cantou, não diz que ele curou pessoas, que ele fez algum milagre. A Bíblia não mostra absolutamente nada. Ou seja, nos primeiros 30 anos de Jesus, Jesus não fez, Jesus foi. Ele desenvolveu o seu ser diante de Deus. Ele desenvolveu aquilo que Deus esperava que ele fosse. E é por isso que quando ele vai para o seu batismo, e o batismo marca exatamente o início do seu ministério, apesar de Jesus até ali não ter feito nada para Deus, do ponto de vista ministerial, quando Deus vê Jesus se batizando, ele faz soar a sua voz para que as pessoas recebam o testemunho de quem é Jesus aos olhos de Deus. E ele diz para Jesus, ele diz, eis aqui o meu filho em quem eu tenho prazer. Ou seja, sem fazer nada, mas por ser quem Deus esperava que ele fosse, Jesus conquistou o prazer do Pai. O que Jesus fez nesses 30 anos? Ele aprendeu a obedecer.
A Bíblia diz no livro de Hebreus que Jesus teve que aprender a obedecer, porque quando ele estava na eternidade, na glória, nos céus, ele estava ali como o Deus Filho, em pé de igualdade com o Deus Pai e com o Deus Espírito Santo. Portanto, como na condição de Deus, ele não tinha que aprender a obedecer, porque ele não precisava seguir nenhuma ordem, mas ao descer a esta terra e se tornar humano, ele precisou aprender uma coisa que Deus não sabe. Ele precisou aprender o que é obedecer. Portanto, ele se coloca na condição de filho, ele coloca na condição de quem obedece, na condição de quem está abaixo de uma autoridade de um pai. E por isso, quando o pai vai naquele momento visitar o início do ministério de Jesus, o pai declara: tenho grande prazer nele. Portanto, o prazer de Deus em Jesus não era pelo que ele fazia, mas era por aquilo que Jesus era. A Bíblia mostra situações de pessoas que tentaram ser aquilo que elas não eram e tentaram fazer algo que era suposto ser feito por pessoas chamadas para aquilo, e a Bíblia diz que as consequências são terríveis. Nós temos, somente para citar 2 exemplos, nós temos os exorcistas do livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que eram jovens, filhos de um chefe da sinagoga, se não me engano, ou de um sacerdote. E eles, empolgados com aquilo que eles estavam vendo acontecer na vida do apóstolo Paulo, eles que na verdade não eram convertidos, eles que na verdade não eram cristãos, resolveram sair a expulsar demônios. Então, eles saíram a encontrar pessoas endemoniadas e disseram para uma dessas pessoas, em nome de Jesus, que Paulo prega. E aqui está a prova de que eles não eram convertidos. Porque se eu sou convertido, eu não vou dizer em nome de Jesus que alguém prega, eu vou dizer em nome do Jesus que eu creio, em nome do Jesus que eu prego. Eu não preciso colocar nenhum intermediário nisso. Por isso eles mesmos não criam em Jesus e não pregavam a Jesus, mas eles disseram em nome do Jesus que Paulo prega, porque eu sei que esse Jesus funciona, porque eu vejo Paulo usando o nome de Jesus e o demônio sai, então eu vou usar uma coisa que funciona. Então em nome de Jesus que Paulo prega, saia demônio, e o demônio olha para ele e diz assim: Paulo, esse que você mencionou eu conheço muito bem, sei muito bem quem é esse cara, me dá uma dor de cabeça danada. Jesus então, mas e vocês, quem são? Vocês não são nada. Em outras palavras, perceba, ele não está dizendo o que vocês têm feito. O próprio diabo mostra que ele sabe que o poder de atuação dele na vida de uma pessoa não é por aquilo que ela faz, é por aquilo que ela é. Porque o demônio diz: não, é o que vocês têm feito. Quantas pessoas antes desta aqui vocês já expulsaram o demônio? Quantos dízimos vocês já entregaram? A pergunta do demônio foi direta: vocês, quem são? Quem vocês são? Qual é o seu estado de ser? Quem vocês são nesta cadeia de autoridade que tenta expulsar um demônio? Quem vocês são em relação a esse Jesus que vocês mencionaram? Vocês não são nada. E o endemoniado partiu para cima deles, e a Bíblia diz que eles levaram uma surra e saíram dali pelados, saíram dali nus, porque o endemoniado arrancou as suas roupas. Vergonha foi o que eles passaram, além do susto, por simplesmente tentar fazer ao invés de ser. Outro exemplo é quando a Bíblia nos fala de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles tentaram se esconder exatamente por trás desta aparência, dessa roupagem religiosa, com a intenção de enganar os outros, coisa que todos nós em algum momento, em algum ponto fazemos. Nós sempre temos essa tendência, nós sempre temos esse pecado de em algum momento tentar nos escondermos atrás de uma aparência para dar a entender que somos o que não somos. Até mesmo Moisés não escapou disso, porque a Bíblia diz que quando Moisés subiu e ficou 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, quando ele desceu, o rosto do homem brilhava. E as pessoas olhavam para o rosto dele, o rosto do homem reluzia. E então a Bíblia diz que com o passar do tempo, foi desvanecendo
o brilho do rosto de Moisés, porque ele já não estava mais naquela mesma comunhão de 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Estava na presença de Deus, mas não na mesma intensidade. O resultado, o rosto de Moisés foi perdendo o brilho. O que a Bíblia diz que Moisés fez? A Bíblia diz que ele cobriu o seu rosto com o véu. Muitos pensam que ele cobriu o rosto com o véu para que as pessoas não vissem o brilho. Não, a Bíblia diz que é o contrário. A Bíblia diz que ele cobriu o rosto quando ele percebeu que o brilho estava se desvanecendo. Então, em outras palavras, para que as pessoas não olhassem Moisés no dia seguinte e vissem, a luzinha está meio apagada, eu acho que ele está meio se distanciando de Deus. Eu acho que Moisés está meio pecando, porque a luzinha ali está meio enfraquecida. Então, para que Moisés mantivesse o status do homem que desceu da montanha, ele colocou um véu sobre o rosto. Com um véu, as pessoas entendiam que o rosto dele ainda brilhava, quando, na verdade, o brilho já desvanecia. No caso de Ananias e Safira, eles fizeram algo parecido, porque a Bíblia diz que, no início da igreja primitiva, as pessoas estavam tão empolgados com o reino de Deus, que elas não se preocupavam em provar se dízimo é válido para o Novo Testamento ou não. Eles não precisavam ficar buscando versos para tentar conectar o dízimo com práticas do Velho Testamento, porque para eles dízimo era o que menos importava, porque eles vendiam e entregavam tudo para o reino de Deus. Tudo. Não era 10%. E muitas pessoas começaram a fazer isso. E a Bíblia diz que Barnabé, a Bíblia cita um único nome que fez essa prática, mas diz que vários outros faziam. E Barnabé, tendo vendido um terreno, ele trouxe o total, o montante do dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos para que fosse usado na obra do Senhor. E como haviam outras pessoas fazendo a mesma coisa, Ananias e Safira, que faziam parte da igreja, começaram a ficar incomodadas com aquilo. Na verdade, esta prática, a Bíblia diz que é uma prática voluntária. A Bíblia não diz que nós temos que entregar tudo o que nós temos, tudo o que nós ganhamos para Deus. A Bíblia diz que nós temos que entregar 10% e as nossas ofertas alçadas. Mas esta era uma prática voluntária que nasceu no coração daqueles irmãos. Eles estavam tão empolgados e, na verdade, uma das razões que eles faziam isso é porque eles acreditavam que Jesus iria voltar ainda na geração deles. Então, eles pensavam, bom, se Jesus vai voltar e então vai vir o grande juízo e vai vir o céu, para que eu preciso juntar riquezas? Então, eles doavam e entregavam tudo para a casa de Deus. Barnabé fez a mesma coisa, voluntariamente, não que aquilo fosse exigido, não que aquilo fosse uma lei, uma norma. Mas o problema é que aquilo começou a incomodar Ananias e Safira. A bondade, a voluntariedade do irmão do nosso lado geralmente nos incomoda quando nós somos aqueles que menos queremos fazer para Deus. Quando nós vemos uma pessoa sendo muito usada por Deus e nós mesmos não estamos buscando Deus com muita seriedade, nós temos uma tendência a ficar com um dor de cotovelo em relação àquele irmão, ficar com uma inveja e até começar a criar caso contra aquela pessoa, porque o brilho dele começa a manifestar as minhas trevas. E Ananias e Safira olharam aquilo lá e eles também haviam vendido um terreno e eles disseram, e agora? Agora vai ficar feio, né? Porque esse metido a santarrão aí do Barnabé resolveu vender o terreno e entregar o dinheiro todo para a igreja. E um monte de gente está fazendo a mesma coisa. Se a gente não fizer agora, a gente vai ser chamado de carnal, as pessoas vão olhar para a gente como pessoas de pouca fé e coisas semelhantes. Então o que eles fizeram? Eles pegaram uma parte do dinheiro do terreno, chegaram para Pedro e disseram, aqui está o total do terreno que nós vendemos para consagrar ao Senhor. O Espírito Santo, na mesma hora, revelou aquilo a Pedro e disse, eles estão mentindo. Ananias e Safira morreram, não porque não quiseram entregar o total do dinheiro que eles haviam arrecadado com a venda do terreno, mas por terem mentido perante o Espírito Santo com o intuito de fazer uma imagem que não correspondia ao que eles de fato eram. Eles quiseram passar uma imagem para Pedro e para a igreja de que eles eram
tão desprendidos como Barnabé, tão desprendido como todos os outros, quando na verdade eles não eram. Eles não precisavam ter feito isso. Eles podiam ter chamado Pedro e dizer: Pedro, faz o seguinte, a gente vai dar 10%, porque é o que está na Bíblia, vamos dar 10%, vamos dar uma oferta também, ou vamos dar uma porcentagem desse total, mas nós não vamos dar o total, e eles estariam vivos. Mas porque eles mentiram ao Espírito Santo, e mentiram com o propósito de criar uma imagem que não correspondia àquilo que de fato eles eram, a Bíblia diz que eles foram fulminados na presença de Deus. Você percebe também nas tentações que o diabo colocou para Jesus no deserto, que das 3 tentações, 2 delas enfatizavam o fazer antes do ser. O diabo estava, em outras palavras, tentando Jesus para que ele demonstrasse com obras, com feituras, para que aquilo fosse a prova, para que aquilo fosse a demonstração de que Deus estava do seu lado, quando na verdade a Bíblia nos mostra que é aquilo que nós somos, é que Deus realmente vê, que Deus realmente se importa. Na terceira tentação, a proposta do diabo foi a de um atalho de resultados por meio de uma submissão ao próprio Satanás. Na primeira tentação, ele tentou Jesus a fazer. Ele disse: transforme essas pedras em pães. Na segunda tentação, ele tentou Jesus a fazer. Ele levou Jesus ao pináculo do templo e disse: se joga daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens para te protegerem. Então, em outras palavras, tome uma atitude, dê um passo de fé, faça alguma coisa para que a gente saiba que você de fato é um homem de Deus. E Jesus se recusou. Na terceira tentação, o conteúdo da tentação é a ideia de um atalho. É a ideia de, eu sei o que você veio fazer, mas para que a cruz? Para que sofrer? Para que padecer? Eu sei as profecias sobre você, que elas diriam que você teria que ser um homem de dores, que elas diriam que você teria que levar sobre você os ferimentos de toda a humanidade, os pecados de toda a humanidade. Para que tudo isso? Vamos facilitar. Você não veio para estabelecer o reino de Deus na terra? Então faça o seguinte: se ajoelhe, me adore só um pouquinho, e eu vou te conceder os reinos da terra, porque eles me foram dados e, portanto, eles me pertencem. Jesus não repreende Satanás dizendo: isto é mentira, os reinos da terra não te pertencem, porque Jesus sabia que o que Satanás estava falando neste ponto era a mais pura verdade. Os reinos do mundo lhe pertencem. Jesus mesmo tinha dito isso antes, quando chamou a Satanás de o Deus deste século, ou o príncipe deste mundo. Portanto, Jesus sabia que realmente o diabo tinha a autoridade dos reinos e que de fato ele poderia entregá-lo. Mas a questão é, ele sabia que o servo de Deus, ele não pode tomar atalhos para conseguir resultados, porque quando nós nos preocupamos com resultados, nós estamos nos preocupando com o fazer, nós estamos nos preocupando com as obras. E nós não podemos fazer as obras sem sermos de fato aquilo que Deus espera, porque as obras serão ilegítimas. Portanto, Jesus sabia que ele poderia até realmente se curvar ao diabo, e o diabo podia, quem sabe, até entregar os reinos a Jesus, mas então Jesus estaria fazendo a obra de Deus por meios ilegítimos. E na verdade não era desta maneira que Jesus estabeleceria o reino de Deus. Jesus estabeleceria o reino de Deus sendo o Messias, sendo o Salvador do mundo, que iria para uma cruz, morreria e pagaria pelos nossos pecados. Ao ser o substituto, ao ser quem de fato Deus havia enviado ele para ser, aí sim Jesus, ao ressuscitar, ele diz: agora sim, agora toda a autoridade nos céus e na terra me foram dadas.
porque eu não conquistei as coisas pelo que eu fiz, mas pelo que eu sou. Eu fui o sacrifício perfeito, eu fui a ovelha para o matadouro, eu fui o Salvador crucificado e ressuscitado. Portanto, nós vemos a ênfase no ministério de Jesus, nas tentações do deserto, sobre ser e não fazer. A razão é muito simples, porque Deus valoriza o ser antes do fazer. Porque quando Deus criou o universo, e ao criar o universo, a Bíblia diz que Ele criou todas as dimensões. Quando nós vemos Gênesis, Deus criando e dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, esses céus e terra, especificamente os céus, não significam apenas as constelações e o universo físico, mas a criação do próprio céu, ou seja, a criação de todos os anjos, de tudo aquilo que existe no céu. Foi criado em algum momento. Só Deus é eterno. Céus, terra, estas coisas não são eternas e são passíveis ainda de serem renovadas. Por isso a Bíblia diz que no futuro Deus fará novos céus e nova terra. Porque céus são coisas criadas por Deus. Somente Deus é eterno. Portanto, quando Deus cria em Gênesis, Ele está criando a criação completa, espiritual e material. E ali Ele estabelece a lei da semeadura. Ali Ele estabelece a lei da semente. E aquilo que Ele coloca dentro do grão da semente, a lei que Ele colocou dentro do grão, Ele também colocou em todas as esferas da criação. A lei da semeadura, ela vale para todas as esferas. E o que diz a lei da semeadura? Ela diz que cada semente reproduzirá conforme a sua espécie. Em outras palavras, você só reproduz aquilo que você é. Você só reproduz aquilo que você é. Portanto, ser diante de Deus é extremamente mais importante do que fazer, porque nós, ao fazermos, nós só vamos fazer aquilo que é segundo a nossa espécie. Portanto, se eu sou descompromissado com Deus, aquilo que eu faço será um reflexo desse meu descompromisso com Deus. Se eu sou um crente carnal, a minha obra estará contaminada, porque ela será uma reprodução daquilo que eu sou, porque eu só posso reproduzir conforme a minha espécie. Em outras palavras, tudo aquilo que está na vida interior irá reproduzir-se no nosso ministério, na nossa vida exterior. Por isso, nós procuramos fazer ao contrário e nos cercarmos de capas e de disfarces e de fantasias espirituais para não revelar o eu espiritual que está à míngua, que está morrendo, que está sem contato com Deus, que está sem se alimentar com Deus. Então nós cercamos o nosso exterior com vir ao culto, com dizimar, com cantar louvores, com falar, recitar versículos bíblicos e coisa e tal, quando na verdade por dentro nós estamos mortos. E esse que é o problema. Com essa nossa carapaça, com essa nossa cobertura externa, nós podemos só enganar os outros, mas nós não podemos enganar a Deus. Porque Deus olha e diz, não serve. O que você está fazendo para mim não serve, porque quem você é não me serve. Você precisa primeiro ser o que eu espero que você seja, para depois você fazer o que eu espero que você me faça. Não serve. A palavra de Deus nos diz em 1 João 17:3, diz assim: esta é a vida eterna, que eles conheçam a Ti. Jesus falou essas palavras. Esta é a vida eterna, que eles conheçam a Ti. Em outras palavras, a vida eterna é isto: conhecer a Ti, conhecer a Deus. Aqui ele estava orando, falando com o Pai, portanto, o significado é exatamente isso. A vida eterna é conhecer a Deus. Existem duas coisas importantes sobre este verso.
A primeira é que a vida eterna é descrita como o próprio conhecimento de Deus, e não qualquer outra coisa. Nós temos uma tendência a não entender as coisas dessa maneira. Quando falamos de vida eterna, nós imaginamos que vida eterna é aquilo que vai começar no dia que o meu coração parar de bater. Aí eu entro na vida eterna. Se eu conhecia Jesus, se eu entreguei minha vida para Jesus, aí começa a vida eterna. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a vida eterna não é simplesmente a habilidade, a capacidade de não morrer mais ou de sobreviver à morte. Na verdade, a Bíblia diz que a vida eterna, ela diz respeito ao relacionamento com Deus e não os benefícios que provêm desse relacionamento. Quando nós falamos de vida eterna, a primeira coisa que vem na cabeça é ressurreição dos mortos e céu. Mas quando Deus fala de vida eterna, Ele está falando de relacionamento. Um relacionamento que não é suposto, não espera-se ter fim jamais. Por isso é chamado de vida eterna. A morte eterna nada mais é do que o afastamento deste relacionamento com Deus. A morte espiritual é quando uma pessoa está afastada do relacionamento com Deus. E a morte eterna é o afastamento definitivo da presença de Deus. Portanto, a vida eterna é exatamente o oposto. É o relacionamento com o próprio Deus. Isto é a vida eterna. Portanto, a vida eterna ela começa não no dia da minha morte, não no dia que eu entrar nos portais dos céus. A vida eterna começa no dia em que eu entreguei minha vida para Jesus. Ali meu nome foi escrito no livro da vida, ali o sangue cobriu a minha vida e os meus pecados, ali eu passei a ser chamado de filho, ali então começou a vida eterna. O Espírito Santo veio então sobre a minha vida, Ele passou a habitar em mim, eu agora sou o templo do Espírito Santo, e eu agora tenho um relacionamento total, aberto, franco com a divindade. Eu tenho um relacionamento com o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta é a vida eterna. É exatamente por isso que a vida eterna, ela não depende do que fazemos, ela depende do que somos. Porque é aí que nós vamos desfrutar da vida eterna. É por sermos legitimamente filhos, sermos legitimamente salvos, então isso nos dá a capacidade, o direito de termos relacionamento com Deus. E aqui que está outra daqueles sensos comuns, universais, e outra vez, outro senso comum, absolutamente equivocado, de que todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus, é o que todo mundo diz, eu também sou filho de Deus. A Bíblia discorda veementemente. A Bíblia diz no primeiro capítulo do Evangelho de João, ela diz assim, que aqueles que receberam ao Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como aquele que foi enviado para morrer no seu lugar, a esses, a Bíblia lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Portanto, filho de Deus é um direito concedido, é um status recebido gratuitamente por Deus. Portanto, ser filho de Deus não é resultado de eu ser criação dele, todos são criaturas de Deus, mas não filhos. Portanto, ser filho de Deus não é resultado das boas ações que eu faço, porque ser filho de Deus depende de eu conquistar ou eu trazer para a minha vida um status que foi conquistado por Jesus. É de eu me tornar de fato dele, que eu me torno de fato filho. A segunda coisa a considerar sobre esse verso de João 17:3 é que Jesus fala de conhecimento. Ele diz, a vida eterna é que eles conheçam a Deus, conheçam a Ti. É interessante que o Evangelho de João, como todo o Novo Testamento, foi escrito em grego. Para os gregos, a palavra conhecer significa que você entende um conceito na sua mente. Isso é conhecer. Conhecer é saber sobre, é saber about. Por exemplo, um órfão criado num orfanato,
quando ele crescer e começar a ir para a escola e começar a estudar e ter maior conhecimento do mundo, ele vai conseguir aprender o conceito do que é um pai. Ele vai aprender. Porém, esse conceito é exatamente a ideia de conhecer que os gregos tinham. Ou seja, ele, na verdade, não teve um pai, mas ele pode conhecer o conceito sobre ter um pai. Agora, quando Jesus fala, embora o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, mas Jesus fala como judeu. E o judeu entende a palavra conhecer pela forma não conceitual, mas pela forma experimental. Ou seja, quando um judeu diz que ele conhece algo, é porque ele já experimentou aquilo. Ele não está falando apenas de um conceito de conhecer. Seria mais ou menos a ideia de você dizer que conhece o presidente Trump, então você conhece porque você ouviu falar a respeito dele, você vê na mídia, você conhece a cara dele, você conhece a voz dele, porque você conhece coisas a respeito de Donald Trump. Mas outra coisa é você estar todos os dias na Casa Branca e cruzar com ele e poder ter contato direto com ele. Aí sim, você vai estar dizendo que você conhece de acordo com o princípio da língua hebraica. É exatamente por isso que Jesus ele desmonta a tese dos fariseus daquela época, porque os fariseus eles acreditavam que a salvação vinha pelo fazer, não pelo ser. Os fariseus acreditavam que se você fizesse uma coisa, se você estudasse as Escrituras, se você decorasse a Bíblia, com isso você estaria sendo salvo. E Jesus corrigiu esse erro dos fariseus, ele desmontou esse princípio, porque ele mostrou que, na verdade, a salvação e nosso relacionamento com Deus depende do ser e não daquilo que fazemos. Não é o quanto nós lemos a Bíblia, nem da nossa habilidade de decorar qualquer coisa. Ele disse, vocês estudam as Escrituras porque vocês julgam, ou seja, vocês acreditam que nelas, nas Escrituras, está a vida eterna. E Jesus então corrige dizendo, mas na verdade, as Escrituras, elas falam de mim, de Jesus. Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo, o verdadeiro poder da Bíblia não está na Bíblia em si. A Bíblia em si é como um livro qualquer. Ela é um livro feito de papel e tinta nas mesmas impressoras que são feitos vários outros livros. Mas o grande diferencial da Bíblia é que a Bíblia ela tem o mapa, ela tem a direção para que a gente consiga conhecer a Jesus. E aí em Jesus sim, nós temos a salvação. E a salvação vem pelo quê? A salvação vem exatamente quando eu entro num relacionamento com Ele. Não numa afirmação de catequese, não numa afirmação teológica, não por causa dos cânticos que eu digo, nem por causa das orações que eu faço, mas pela verdade da minha fé nele. Ou seja, quando eu de fato sou alguém que está em união com Cristo, aí de fato eu estou com a vida eterna. A vida eterna, ela não está nas páginas da Bíblia, a vida eterna está na pessoa que a Bíblia aponta, Jesus Cristo. A razão disso, irmãos, de que nós precisamos crer, nós precisamos conhecer a Deus através de um relacionamento, através de algo experimental e não conceitual, é exatamente porque nós temos uma tendência natural de não confiar em conhecimento meramente teórico. O que é o conhecimento teórico, meramente teórico? É o conhecimento não experimental. Ele é o conhecimento sobre, mas ele não é o conhecimento real da coisa.
Quantos de vocês, por exemplo, depois de estarem já dentro do avião, já estarem com os cintos apertados, então o capitão pega o microfone e fala: bom dia, senhores passageiros, o dia está claro, os ventos estão em tal velocidade, a nossa previsão é que vamos chegar no nosso destino dentro de 3 horas e 52 minutos. E ele diz: mas há um detalhe, esse é o meu primeiro voo, eu até agora já estudei tudo a respeito de aviação, meu pai me disse como é que faz para pilotar um avião, mas eu mesmo nunca pilotei um avião. Quantos continuariam no avião? Alguém está duvidando do conhecimento teórico dele? Ele pode estar sendo extremamente sincero, e ele pode ser talvez um dos pilotos mais habilidosos na questão do conhecimento, da administração do seu conhecimento, mas nós não valorizamos o conhecimento meramente teórico. Nós queremos saber se a pessoa tem a prática. O conhecimento meramente teórico produz insatisfação na nossa vida. Se você tem um conhecimento de Deus meramente teórico, a sua vida religiosa, a sua vida espiritual, ela tem uma característica, e aqui eu não estou sendo adivinho, não. Você é insatisfeito. Porque quando nós conhecemos a Deus, teoricamente, nós nos tornamos insatisfeitos. Imagina um geógrafo que ele estudou tudo sobre o Grand Canyon. Ele estudou, ele sabe todos os trechos, conhece os mapas, sabe as profundidades, sabe contar as histórias de como aquilo foi formado, mas ele mesmo nunca esteve no Grand Canyon. A tendência de um geógrafo, quanto mais ele estuda, é ele ficar insatisfeito. Ele vai começar a criar uma insatisfação que ele diz: eu tenho que ir para o Grand Canyon, eu tenho que conhecer, não é possível que eu vou passar a minha vida inteira apenas estudando sobre essa maravilha e eu mesmo não vou pisar naquele lugar. Quando nós apenas conhecemos de Deus teoricamente, uma insatisfação começa a crescer na nossa vida. Em Lucas 10, 20, Jesus disse aos seus discípulos, na primeira vez em que ele autorizou eles a irem curar os enfermos e expulsar os demônios. Ele disse: vão em meu nome expulse os demônios, em meu nome cure os enfermos. Quando eles voltam, a Bíblia diz que eles voltaram muito animados, eles voltaram maravilhados. Senhor, é incrível, quando nós mencionamos o teu nome, as pessoas são curadas instantaneamente. Senhor, quando nós mencionamos o teu nome, até os espíritos demoníacos se submetem a nós. A gente fala para ele sair, ele fala assim: Senhor, estou saindo. Eles se submetem, eles obedecem. E Jesus se alegra com aquilo. Jesus diz assim: eu vi Satanás sendo jogado dos céus e descendo à terra com grande fúria. Eu vi Satanás sendo destronado. Eu estava aqui, mas espiritualmente eu estava vendo o reino das trevas retroagindo, porque vocês em meu nome foram avançando à luz do Evangelho. Mas então Jesus disse, faz uma pausa e diz: mas não se alegrem porque os espíritos se submetem a vocês. Em outras palavras, não se alegrem pelos resultados que vocês têm, por aquilo que você fez e que foi bem sucedido. Não se alegre por esta coisa. Não deve estar, a nossa alegria não deve estar nos resultados, a nossa alegria não deve estar nas obras, a nossa alegria não deve estar naquilo que fazemos. Ele diz: mas alegrem-se pelaquilo que vocês são. Alegrem-se porque os seus nomes estão escritos no céu. Alegre-se por isso, porque você é um filho, uma filha do Deus vivo. É nisso que tem que estar a sua alegria, é no ser, não no fazer. Deus tem planos para todos nós, e como uma obra nas suas mãos, e uma obra de suas mãos, nós representamos a Deus, nós refletimos sua imagem. Isso nos traz uma imensa responsabilidade. Porque se nós vamos refletir a imagem de Deus, se o nosso ser não estiver sintonizado com Ele, vai haver defeitos nessa reflexão. Nós vamos refletir um Deus cujas características não são as verdadeiras dele. Dizem
que Alá, o Deus dos muçulmanos, é conhecido como o todo misericordioso. Se isso é verdade, que Alá é todo misericordioso, então o Islã está fazendo um péssimo trabalho, porque quando nós vemos as destruições e mortes que eles causam, fica bem difícil acreditar que Alá é o Deus todo misericordioso. Da mesma maneira, nós como os cristãos, a maneira como nós deixamos de ser e a questão nós somos quando nós de fato com todo o nosso ser, nós de fato buscamos a Deus. Quando Deus chama o ser humano para entrar em comunhão com Ele, em relacionamento com Ele, Deus jamais aceitou, jamais passou pela mente de Deus de que o que nós teríamos era um relacionamento religioso, cerimonial com Ele. Quando Ele propõe as primeiras normas, as primeiras leis, lá no Velho Testamento, de como seria o relacionamento com Ele, já de início, Ele diz assim: você amará o Senhor teu Deus. Agora observe, com tudo aquilo que diz respeito ao ser, não pelas obras. Ele diz: você amará o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua alma e com toda a tua força. Em outras palavras, você amará o Senhor teu Deus com todo o teu ser, com todo o teu ser. O que nós fazemos é centralizamos a nossa vida espiritual normalmente em coisas que fazemos e vamos deixando o ser para trás. Porque quando a gente frequenta um monte de cultos, cantamos um monte de música, mas nós de fato não, no nosso dia a dia, nós não nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós não gastamos tempo na sua presença através da oração, aquela oração particular que Jesus disse: quando for falar com o seu pai, se tranque no teu quarto e fale em secreto com o teu pai, porque o Deus que está em secreto te ouvirá, a você que está orando em secreto. Em outras palavras, se você não tiver esse relacionamento que é independente de qualquer coisa que você faça, porque naquela hora, na hora da tua oração, na hora da tua meditação, na hora em que você está buscando a Deus de todo o seu coração no dia a dia, ali você não está dando oferta, ali você não está cantando, ali você não está tocando, não está pregando. Naquele momento eu não fico pregando para Deus, naquele momento eu não fico ensinando teologia para Deus. Ali é um momento em que eu deixo tudo o que eu faço de lado e o que importa é o que eu sou. Ali importa quem de fato eu sou. E como não adianta eu me enganar diante de Deus, se eu estou quebrado, se eu estou no chão, eu tenho que ser sincero com Deus, dizer: Senhor, eu estou à míngua, Senhor, eu estou fraco, Senhor, eu estou quebrado, Senhor, eu estou à beira da morte. Me socorra, tenha misericórdia, me ajude, Senhor, porque esse é quem eu sou. Jesus diz exatamente que duas pessoas comparecem diante do seu altar, numa parábola, e ele diz que ali está um fariseu e ali está um publicano. Publicano era o cara que, sendo judeu, trabalhava para Roma para arrecadar impostos do seu povo. Era tido como o traidor dos traidores. Nem Judas era tão traidor. Portanto, a própria palavra publicano, e Mateus era um publicano, Zaqueu era um publicano. A própria palavra publicano, ela chega a ser usada na Bíblia, na boca dos sacerdotes e dos judeus, como um sinônimo de um pecador específico. Tinha os pecadores e os publicanos. Quer dizer, o publicano era um pecador à parte. Era tão pecador que nem se misturava com os outros pecadores. Então eles mencionavam os pecadores e os publicanos. Era o pior dos piores. E na parábola Jesus coloca um fariseu e coloca o publicano. Ele diz: os dois comparecem. O fariseu baseia o seu relacionamento com Deus naquilo que ele faz.
Porque ele diz: Senhor, o Senhor sabe que eu dou meus dízimos, o Senhor sabe que eu faço minhas orações, que eu faço os meus jejuns. Enquanto que o publicano, ele baseia o seu relacionamento com Deus naquilo que ele é. Ele simplesmente diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, um pecador. E Jesus disse: o homem que saiu justificado diante de Deus não é o que baseia-se naquilo que ele faz, é aquele que baseou-se naquilo que ele é. Ainda que ele se considerasse tão somente um pecador, mas ali está o que Deus precisa, que você abandone todas as externalidades, todas as suas fantasias, todas as suas máscaras, e seja quem de fato você é aos olhos de Deus. Deus tem um plano para a sua vida. O problema é que, quanto mais nós insistimos em teimar contra Deus e não deixar Deus fazer com que sejamos quem Ele espera que sejamos, Deus vai construir muitos contornos, muitos desvios. E esses desvios vão ser momentos de luta, de tribulação, de sofrimentos, até que a gente vá se rendendo e vá deixando que Deus realmente construa e me permita ser quem eu sou. Nós costumamos brincar com uma certa irmã, que ela diz que ela não canta uma música que fala justamente de Deus me quebrar e fazer a minha vida de novo, né? Eu dizer, eu vou ficar pedindo porque Deus me quebre, mas aí é que está. Se você não pedir que Deus te quebre, se você não pedir que Deus transforme o teu ser, que Deus te molde de acordo com aquilo que Ele quer, você, na verdade, não terá o mover de Deus na sua vida. É pelo quebrar, é pelo passar pela fornalha 7 vezes, é pelo passar pelos desertos e tribulações que Deus vai nos transformando naquilo que Ele planejou quando Ele nos concebeu no ventre da nossa mãe. O que nós precisamos fazer, irmãos, é ir abandonando tudo aquilo que não pertence a esse plano de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que não pertence àquilo que eu sei que Deus quer que seja, abra mão, jogue fora, deixe de lado. Não permita que nada se coloque entre você e o plano que Deus tem para a sua vida.